Ao meu lado, Tássio Cruz, Eliezer Rodrigues, e aí um boa tarde especial a Edna Maciel, primeira-dama, que esteve comigo lá na rádio, na FM O Dia, no Jornal Dia no Ar, mas está participando aqui ao vivo conosco no Política do Dia. Olha, um assunto, como eu adiantei aqui, tem sido discutido amplamente, já não tem mais, vamos lá, pudores políticos para discussão sobre eleição municipal. Tássio, Edna e Eliezer lembram muito bem. Se você chegasse depois de uma eleição estadual para falar de eleição municipal, você pegava vou usar aqui a expressão popular, um carão, né, do deputado. Peraí, acabou agora a eleição, né? Vai falar de eleição municipal. A cadeira ainda. E não sentou nem na cadeira ainda. Ora, já estão discutindo, já tem reunião, já tem pesquisa, então está deflagrado. Tem um colégio eleitoral que ele é por si só representativo, porque é o segundo maior colégio eleitoral do Piauí, que é Parnaíba. Assim como Teresina, Parnaíba deve ter uma grande quantidade de candidatos à prefeitura. E alguns nomes já estão postos. Inclusive, nós trouxemos em primeira mão, aqui no Jornal Dia News, o deputado estadual Rubens Vieira disse que está disposto a participar da disputa pela prefeitura de Parnaíba. E tem um grupo do prefeito Monsanta. O Eliezer foi lá na Assembleia fazer um levantamento, um balanço de como estão os bastidores dessa disputa em Parnaíba. Na Assembleia Legislativa, 3 deputados contam com bases políticas bem consolidadas em Parnaíba e região. Rubens Vieira, do PT, Gracinha Monsanta, do Progressistas e Dr. Hélio Oliveira, do MDB. Na Câmara Federal, outro nome ligado ao litoral piauiense é o do deputado federal Florentino Neto, do PT. Forças que não descartam a possibilidade de entrarem na disputa pela Prefeitura de Parnaíba próximo ano. Nós já temos nosso modelo de gestão já como gestor municipal, nós já temos aí uma larga experiência como vereador, prefeito e agora como deputado estadual, como coordenador do próprio Piauí. Então essa experiência ela é importante que se leve também a Parnaíba. Parnaíba é uma cidade que precisa avançar muito, é a segunda maior cidade do Piauí, tem um potencial enorme na área do turismo. Nós temos uma praia, que é a Pedra do Sal, lá em Parnaíba, que precisa de muito investimento, e nós vamos aproveitar o nosso mandato de deputado estadual para que a gente leve essas ações também através do nosso mandato a Parnaíba. Do lado da situação da gestão atual da Prefeitura de Parnaíba, critérios serão estabelecidos para a indicação do candidato à sucessão de Monsanta, mas anúncio oficial só no ano da eleição. O prefeito Monsanta já declarou, nós somos do mesmo posicionamento, nosso apoio só virá em 2024 e ouvindo a voz da rua. A gente é muito criterioso disso porque a gente faz uma campanha diferente, a gente não trabalha muito com políticos, a gente trabalha mesmo conhecendo o João, o José, a Maria, nós conhecemos, nós moramos e nós vivemos junto com a população parnaibana. Então, o nosso critério será exatamente esse, quem fez em 2023 a diferença, quem está mostrando que pode dar uma continuidade, mas não é uma continuidade política, é uma continuidade administrativa. Fazendo a mesma coisa, não, fazendo melhor. Aí o Eliezer conversou com a deputada Gracinha, que é uma das lideranças do grupo político do prefeito Monsanta, e o deputado Rubens Vieira, que teve uma votação estrondosa na cidade de Parnaíba. Eu vou começar a conversa com a Edna Maciel. Edna, assim como Teresina, Parnaíba também promete uma eleição disputada, né? Boa tarde mais uma vez. E a gente teve falando aqui ontem das cidades que estão realmente com mais chance de ter mais candidatos, e Parnaíba é uma delas, né? Realmente são 2 nomes que a gente também já colocou aqui. O crescimento de Gracinha nesses últimos tempos, faço essa pontuação sempre aqui, porque a gente acompanhou, né, aqui, falou no início, inclusive, com algumas dúvidas, não da atuação dela, mas da questão do nome, e ela está aí despontando. Temos também o ex-secretário de Saúde, enfim, todos os nomes são nomes que nós vimos, acompanhamos e sabemos que cada um, dentro de, como a gente está vendo aí, Parnaíba
que é um local, é uma cidade que é centralizada por muitos e muitos motivos. A disputa lá é grande, é uma cidade que é referência no turismo, que a gente espera, inclusive, que venha melhorar na questão do turismo, que é sempre explorado, né? A gente sempre explora essa questão e fala aqui em termos de matérias de cidades, mas politicamente, Douglas, ela tem também chance de render aí muito e muita coisa ainda para a gente falar aqui em relação a essa disputa e dos que estão apoiados pelo governo e da oposição. Lá em Parnaíba a gente sempre teve, né, essa questão muito acirrada, a política bem quente, Monsanto sempre à frente aí, agora com Gracinha também nas colocações bem contundentes. Ouvimos aí até questões envolvendo o Porto, envolvendo a Pedra do Sal esses dias, né? E eu creio que sim, que a gente vai ter uma boa eleição, embora a gente estava até comentando hoje que falta ainda um tempo, mas esse tempo ele urge para a política. E é isso, a pontuação é essa. Muitos nomes e poderão surgir ainda outros aí daqui para lá. Inclusive, eu vou pular aqui o Elias, porque eu vou deixar ele para fechar o comentário, porque ele fez a reportagem. Tássio, a questão tem dois pontos aí que eu acho que precisam ser analisados. O primeiro deles, o deputado federal Florentino Neto pretende lançar a mulher Flaviana Veras para a prefeitura de Parnaíba. Ela, inclusive, é recém-filiada ao PT, nem era filiada ao PT. Né? Ela é recém-filiada ao PT. No caso do deputado Rubens Vieira, deputado estadual, prefeito 2 vezes de Cocal, extremamente bem avaliado, uma liderança muito forte na planície litorânea, tirou acho que 6 mil, 7 mil votos em Parnaíba, disse aqui em primeira mão que está disposto a concorrer à prefeitura de Parnaíba. Esse é o primeiro ponto, tem que ser discutido. Como é que o PT vai resolver isso, hein, Tássio? Eu acho que vai, como sempre foi, Douglas, no velho e bom voto do diretório de Parnaíba, uma situação semelhante, né, que a gente está vendo aqui na capital, divisões internas, e é natural que isso ocorra dentro do PT, é preciso deixar bem claro. Eu destacaria, Douglas, e convidaria o amigo de casa a perceber uma coisa bem interessante, que é o seguinte: quem está na gestão adota o discurso da deputada Gracinha Moraes Souza. Não queremos falar agora de eleição, vamos deixar para o ano que vem, queremos falar agora de gestão. E quem está na oposição, aí sim tem pressa, quer anunciar o nome, quer falar de proposta, quer debater a cidade, e é um cenário semelhante que nós vemos em todas as cidades. Eu diria, Douglas, que o PT vai pesar, claro, e a gente sempre analisa pesquisas no município. Agora filiada ao PT, Flaviana Veras, acompanhou o Florentino Neto em toda a campanha, né? Então, a campanha de federal foi muitas vezes conduzida por ela, em reuniões onde ele, Florentino, não poderia estar. Então, por isso, uma liderança política que se cacifou dentro da cidade para disputar a eleição. E a base de Monsanto está em uma situação confortável, o mandato vem sendo bem avaliado pela população, por isso... Essa aproximação agora com o doutor Hélio? Isso, a aproximação com o doutor Hélio, a aproximação, curiosamente, de Monsanto com o doutor Hélio não tira aquele argumento histórico dele do antipetismo, né? Ele continua com esse argumento, porque hoje o doutor Hélio, aliado de Rafael Fonteles, não está no PT. Mas aí, Tássio, o prefeito de Monsanto até que é próximo do governador Rafael Fonteles, ainda na campanha, enquanto candidato, o Rafael Fonteles foi lá, conversou com ele, bateu um papo, né? Ele recebeu muito bem a governadora Regina Souza quando esteve lá, o ministro Elton disse. Eu acho que até o antipetismo, pelo menos verbalmente falando, diminuiu, né? Na última vez que entrevistamos ele, eu e o Elias deve se lembrar bem, ele bateu duro no PT na Assembleia. Ele bate. Mas no nacional, né? No governo Lula, no governo nacional. Ele é anti-PT declarado, né? Ele é anti-PT, né? Pode não ser anti-Rafael, mas hoje é direcionado mais no nacional mesmo, como disse o Tássio. Ele tem seus motivos para amenizar, né? Eu acho que, eu consultava aqui, tá todo mundo, Douglas, de olho, claro,
no orçamento de R$500 bilhão, que é o orçamento de Parnaíba, um dos maiores do Piauí, então por isso muita disputa pelo litoral, mas eu acho que vai pesar dentro do PT, como você perguntou bem, opinião pública, pesquisa e, claro, o diretório sempre tem a palavra final e com certeza o Karnak terá um candidato forte lá em Parnaíba e não será o candidato do prefeito Monsanto. Ô Eliezer, eu repasso para você a mesma pergunta, porque assim, Florentino Neto, só para, se eu tiver errado aqui, Florentino Neto foi eleito prefeito de Parnaíba, perdeu a reeleição, não foi? Isso. No próprio ele mesmo foi candidato, né? Isso. Perdeu a reeleição. Foi eleito agora deputado federal, mas aí é um outro contexto, nós estamos falando de uma eleição municipal. Perdeu a eleição sentado na cadeira de prefeito de Parnaíba. Aí, o que é que ocorre? A gente tem que entender o seguinte: o nome é o da mulher dele, Flaviana Veras, beleza. É uma transferência. É uma transferência, né? Que não está com o nome firmado ainda. Não está ainda com o nome, não é um nome ainda, né? Nem o próprio Florentino Neto perdeu a reeleição. Rubens Vieira, ele ganhou todas as eleições de vereador, eleito, reeleito, prefeito, ele derrotou o grupo político do ex-prefeito Monção em Parnaíba, passou a ser, em Cocal da Estação, passou a ser a maior liderança de Cocal da Estação, foi eleito, reeleito, nas duas eleições, nos dois mandatos, ele saiu com aprovações acima de 89%, 90%, elegeu o Nonatinho do sindicato, se elegeu deputado federal, boas gestões. Fez sucessor, fez prefeito na cidade vizinha. Vizinha, em outras cidades, influenciou. Então, aliás, o Rubens Vieira, apesar de não ser natural lá de Parnaíba, um político de Parnaíba, mas tem um peso muito grande no litoral. Está bem próximo, está na região da planície litorânea, naquele conjunto ali de municípios que tem Parnaíba como polo. E a votação dele na cidade de Parnaíba foi muito expressiva. É considerado uma revelação, uma novidade na política. Uma nova liderança, né, para o pleito majoritário, que realmente pode ser uma opção bastante assumida pela população. A população pode aceitar. O nome já tem essa tendência de aceitar. Nome novo para Parnaíba. Nome novo, com novas ideias, atualizado, cumpre até aqueles requisitos da nova geração do PT, Isso. também representada pelo governador Rafael Fonteles. Então é um nome que entra de forma segura, firme, propositiva. Aí vai ter que enfrentar o grupo do atual prefeito, tem essa interferência do deputado federal Florentino, ou seja, dentro do próprio PT vai ter que haver um apaziguamento de ânimos. Eu acredito que não é salutar para aqueles mais ligados ao governo ter mais de um candidato naquela cidade. Pode dispersar a própria base. Não, e aí dois nomes pelo PT, né? Não é razoável. Lá já vai ser um problema. Sentido, né? Lá já vai ser um problema, porque nós discutimos já aqui, doutor Hélio, deputado estadual, né, candidato a prefeito da base. Isso. O PT com seu candidato da base. Já vai ter esse problema. Mas antes o PT tem que resolver um problema interno. Se Flaviana, se Rubens, porque todo mundo imaginava, quando o deputado estadual, que nem tinha sido empossado ainda, o deputado estadual eleito, Rubens Vieira, falou que estaria disposto a disputar a prefeitura de Parnaíba, então a gente imaginou que seria... jogou, né? Mas não, ele está firme nessa ideia. O Elias foi lá, conversou com ele, está firme. Abertamente. É um projeto, é uma tendência, é um político em plena ascensão, que naturalmente, se tiver condições de disputar este crescimento, este salto na carreira, estará lá marcando presença no pleito eleitoral. Douglas, você perguntou os números de Parnaíba. Sim. Números bem interessantes. Gracinha teve mais votos para deputado estadual do que Florentino Neto para federal. Quantos da Gracinha? Foram 22.904 votos. Para a gente ter ideia da força do prefeito Monsanto. Então Gracinha Moraes Souza para estadual, 22.904. Florentino para federal. 21.009 votos. Ou seja, 21.009. Quase 2.000 votos a menos. Para a gente ver a força do... Não, peraí. Gracinha, 22.904. Isso. O Florentino, 21.009. Isso. Quase 2.000 votos. Isso só em Parnaíba, né? Só em Parnaíba. Aí nós estamos falando de Gracinha para estadual e Florentino para federal. Isso. Uma campanha maior que a federal. Para você ter ideia, Douglas, doutor Hélio e Rubens Vieira, somados os votos em Parnaíba, dá quase a metade dos votos de Gracinha. Para a gente ver a força de Monsanto. Vamos lá para o doutor Hélio. Doutor Hélio com
8.261 votos, foi o segundo mais votado, e Rubens Vieira com 5.296. Ou seja, Rubens Vieira teve 1/4 da votação de Gracinha no litoral. Mas considerando que Rubens não tem a prefeitura, não é diretamente de Parnaíba, foi votação. Isso, ali a força dele é na planície litorânea. E para concluir Parnaíba, você falava da disputa Monsanto e Florentino. Sim. Em 2016, foi talvez a eleição mais disputada da história de Parnaíba. Monsanto venceu Florentino por apenas 1.123 votos. Considerando o colégio, né? Isso, que foi uma das eleições mais disputadas da história. Monsanto teve apenas cerca de 1,5% a mais de voto que Florentino. E agora vai ser um comparativo interessante, bem apertada, né, a se vocês eleição me permitem. Porque eles dois estão indicando os candidatos, né? E tem um terceiro componente que eu estou falando de força aí, que tem que ser colocado, que é Zé Hamilton, representado por Beto Teles. Vice de Monsanto. Vice de Monsanto que rachou, né? O prefeito de Monsanto não tem sorte com vice, não. De lá para cá, todo mundo tem rachada. Vamos falar agora sobre a Assembleia Legislativa, mas a formação das comissões. Um dos nomes cotados para assumir a CCJ, a comissão mais importante, Comissão de Constituição e Justiça, é o deputado estadual Nerinho, falou com o jornal Dia News. Nós vamos discutir do partido. Eu não, lógico, coloquei meu nome, mas tem outros nomes também. Então isso é uma questão que nós vamos ainda discutir, tranquilo, pedir para fazer parte da CCJ, pelo menos nesse primeiro ano. Vai vir muitas matérias, algumas polêmicas, e nós temos que estar lá para defender. Mas independente de ser não, eu estando na CCJ já estou, tá tranquilo. Vamos lá. Agora eu vou perguntar aí no seguinte. A gente discutiu isso na rádio hoje, essa questão das comissões. Né? Às vezes você tem muita vaga também, né? Muita vantagem, porque você tem essa confusão, né? Um bota o nome, outro coloca o nome, outro coloca o nome. Nerinho colocou o nome para a presidência da CCJ, está à disposição, mas quer pelo menos ficar na Comissão de Constituição e Justiça, que não seja da presidência, né? Então, como a gente havia falado e pontuado aqui também, as comissões são estratégicas, né? As comissões são decisivas, mas tem esse outro ponto. Muita vaga também e muito estou à disposição, também tem que botar aí entre aspas, né? Eu creio que agora sim, com esses nomes colocados, com a pressa que se tem aqui, eu faço questão de pontuar. Tem que ser resolvido logo, né? E agora com a disposição de Nerinho, a gente havia falado também outros nomes aqui, deputado Lima, enfim. Nomes é o que não faltam e estão à disposição das principais comissões, é claro. Então, nós vamos ver aí ao longo dos dias, disse o presidente e também os representantes, os que estão nessa disputa, nesse namoro, né, nesse quase já casamento com a presidência e com a composição das comissões, que seja resolvido logo, porque o trabalho tem que continuar. Não dá só para ficar nessa questão política, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias e quais falar dessa semana, pelo que eu estou vendo, não vai terminar não, viu? Não, já estamos na quinta-feira, né? Ou seja, hoje já estamos quase no final de semana, então esperemos que a expectativa é que pelo menos na próxima semana esses nomes que foram especulados agora sejam definidos mesmo, de acordo aí com os acordos dos partidos, de quem vai presidir, quem vai fazer parte da comissão. Tassi, quem é que está... Você falou muito do deputado Francisco Lima, que pode ser indicado pelo PT para ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas tem o nome também do deputado Nerinho, tem outros nomes. Como é que está sendo discutido isso no partido e quem desponta aí como possível presidente da comissão? Daquele filtro que a gente passou, Douglas, sobraram 3, né? Sim. Hélio Isaías, Nerinho e Lima, porque os outros ou estão em posições de presidência, liderança ou secretaria, ou são novatos de primeiro mandato. Eu acho bem improvável que um deputado de primeiro mandato comande a CCJ. Então, sobrou os 3. Dos 3, Lima e Nerinho já se mostraram à disposição para comandar, mas, pelo que nós apuramos nos bastidores, e o próprio presidente Franzé também revelou, o nome deve ser sim o de Nerinho, que já presidiu a Comissão de Finanças, né, na última legislatura, tem experiência de parlamento e reúne os requisitos
Mas eu indicaria, Douglas, um ponto interessante da fala do deputado Nerinho. Não vai ser uma posição protocolar, tranquila, porque pela CCJ passarão vários projetos polêmicos e complicados, principalmente na pauta fiscal. E eu e o Elias, que cobrimos todo dia, pela CCJ passa muita categoria, muita confusão, muita discussão. Então o presidente tem que estar preparado para assumir. Ano passado aí, várias categorias que passaram por lá, ocuparam espaço. Isso mesmo. Então eu acho que, pelo que nós conversamos com o presidente da Assembleia, que é do PT, deputado Franzé, a vaga deve ficar sim com o Nerinho, mais as outras 2 cadeiras que devem ficar com esses deputados mais experientes e um novato. Pelo que nós já apuramos, um novato deve estar na CCJ. O Elias, o deputado Nerinho tem outro componente, além dos que o Tássio destacou, que é a confiança do governador, né? Exatamente. O deputado Nerinho é um dos mais antigos na casa, apesar de jovem, está entre os que têm mais mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa, ou seja, tem experiência, sabe como funciona, sabe como lidar com o parlamento, tem experiência como secretário no Poder Executivo. Não há previsão de que ele seja convocado nesse primeiro momento para compor a equipe. Ele indicou, né? Indicou o nome. Tem pessoa dele, né? Mas ele pessoalmente não. Então, considerando a cota do PT, da federação, considerando que é preciso um parlamentar experiente, alguém que tem um traquejo já mais trabalhado, o nome do deputado Nerinho representa bem esse perfil para preencher essa vaga. Olha, vamos bem rápido aí, por conta do tempo, colocar o deputado Henrique Pires. O MDB se reuniu, bateu o martelo e disse que vai ter candidato próprio para a Prefeitura de Teresina. Antes de se falar em candidatura, nós temos que discutir para ajudar o município de Teresina a sair dessas crises. Nós temos que pegar aquele programa que os candidatos protocolam, aquilo é um documento, para ver o que é que foi executado do programa do doutor Pessoa. Isso é fundamental, tá certo? Então é óbvio também que o MDB, pelo tamanho que tem, pela a forma vitoriosa que saiu das urnas, não só aqui no Piauí, mas a nível nacional, né, tem que participar como ator principal no próximo ano da disputa pela Prefeitura de Teresina. Eu não sei se é certo que pesquisa será algo fundamental para se decidir quem será o candidato, mas eu acho que antes de nomes, nós temos que ter reuniões, discussão e muito trabalho por Teresina. Começar aqui bem, aí não tem 30 segundos aí para cada um. Tássio, pergunta é a seguinte: voltando um pouco no tempo, olhando para o retrovisor, a gente vê que de cara havia praticamente um consenso de que o MDB e PT lançariam um nome. Não era isso? Você lembra disso? MDB e PT ali lançariam um nome. Já era certo. Que já era certo. De repente o PT decide lançar o nome dele, o MDB também. Tem ranço, sequela da eleição na Assembleia? Tem ranço. E eu destacaria, Douglas, nesse papel do deputado Henrique, que caminha pela senda do fio da navalha. Ele não pode criticar demais o prefeito, porque na Câmara tem o seu suplente, o vereador Zé Filho, que votou nele, é aliado político, e nem pode, de um lado de cá, ficar muito ameno com a gestão, porque tem o seu partido cobrando uma posição. Então o deputado Henrique ficou nesse meio termo aí, por isso essa posição, eu acho que é uma posição menos agressiva dele, porque senão sobra para Zé Filho lá na Câmara. Você concorda, aliás, que tem aí uma certa sequela, certas arestas da eleição na Assembleia? Douglas, na verdade, como nós estamos no ano pré-eleitoral, é natural que cada partido, grupo político, diga que vai lançar um candidato próprio, para valorizar o passe, para agregar capital político nas discussões, mas lá na reta final é que nós vamos saber, é o momento em que o martelo vai ser batido. Mas o fato é que tanto o PT como o MDB, como o grupo
do Progressistas, PSDB aqui em União Brasil em Teresina e o da própria prefeitura atual, são grupos grandes e cada um tem condições de defender candidatura própria. Agora, se vão lançar mesmo, aí só o próximo ano. Bom, terminamos aí o jornal. Faltou a Edna, só a opinião da Edna bem rápido. Edna Maciel, você acha que tem um ranço da eleição na Alep, essa confusão toda? Isso, eu não chamaria nem de ranço, sabe? Mas é uma resposta mesmo. Eu acho que mais do lado do MDB, você concorda, né? É, uma insatisfação que ficou lá no fundo, né? É igual aquele namoro que não terminou muito bem, tem sempre alguma coisinha, se é mal resolvido. Veja, no caso do namoro, tem aquele namoro que não termina bem, mas todo mundo sai zangado. Até aquele namoro termina com vontade de voltar. Não é o caso nesse caso não, né? Mas não, nesse caso aí só foi uma feridazinha que ficou, uma mágoa que tem que ser resolvida. Você acha que sara, né? E aí vou dar o troco. Mas eu acho que, eu concordo até com o Eliezer de que é lá no final que a gente vai saber, e eu concordo mais ainda que todo mundo quer fazer parte do holofote. Todo mundo quer colocar seu nome, quer mostrar que é partido, que tem história, e o MDB tem história, e o Henrique Pires sempre, a gente já sabe desse perfil dele, está ali marcando presença, MDB raiz. Então, não só o Henrique Pires com a Ana Paula, mas muitos outros nomes eu acho que ainda vão surgir nesse mesmo perfil, ou por conta do partido, ou porque querem mesmo lançar o nome e fazer parte da roda. Muito obrigado, Tássio Cruz. Homenageando Edna Maciel de Lilás hoje. Muito bem, combinou com o meu rosa também. É verdade. Tom sobre tom. Quase o quê? Olha, mas olha, o Tássio... Olha a cereja do bolo do Renato. Até o ministro... Olha, Eliezer Rodrigues, muito obrigado pela presença. Primeira-dama Edna Maciel. Amanhã, a partir das 6 horas, você tem um comando geral, Eliezer. Na FM O Dia, a partir das 6 horas, a partir das 7, também pela O Dia TV. Fica rádio e TV... Comando geral, sempre na trincheira da informação. E aí nós temos um encontro marcado às 11h40 no jornal O Dia no Ar, na FM O Dia 92,7. Grande abraço, muito obrigado pela audiência e até amanhã após o Rota do Dia.